Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso evento, primeiro Meetup Desafio de Empreendedorismo. Nessa noite teremos o Zenuel Costa Chaverins como nosso palestrante, onde vai abordar o contexto da indústria 4.0 no enfrentamento aos efeitos da Covid-19. Zenuel, quando você quiser, pode compartilhar aí sua tela. Opa, perfeito. Estão me escutando direitinho? Vamos sim. Ainda é uma coisa muito estranha essa coisa da gente não conseguir ver direito o que a gente está falando, nem escutar a voz. Você tende a virar um monólogo, então, por favor, vamos tentar pelo menos interagir no chat aí. Eu tô com duas telas abertas aqui que é para ver se eu consigo acompanhar. Se alguém for postando as conversas no chat. Deixa eu compartilhar minha tela. Tô super acostumado com o Benito no Meet. Posso apanhar um pouquinho, mas é jogo rápido. Pela quantidade de ferramentas, né? A gente até achar um aqui no caia, aqui no trave, Né? é um A da desafio, Cisco né? é massa. E eles melhoraram muito a entrada nela, porque meu amigo, que você ia fazer um acesso, uma pessoa não TI era complicado. O legal dela é que você tem um controle do usuário, né? É. Mas nas próximas estamos aí estudando a possibilidade de fazer a live pelo YouTube, porque muita gente, agora mesmo temos quase 80 pessoas inscritas, mas temos 32 participantes ativos e tem sido a média dos participantes. Então talvez pelas nossas conexões do interior, que não são muito boas, né? É verdade. Eu sei que tem uma maneira de você subir o streaming. Eu não sei do Cisco, mas amanhã eu estou participando de uma da UFAO, que a gente vai conectar pelo Meet, mas vai transmitir via YouTube, fazendo streaming pro YouTube. O grande lance dessa aqui, que você vai perceber no final, é a possibilidade das pessoas poderem falar, né? E lá no YouTube, no máximo que vai cair é um texto lá, né? Exato. Aí Não, a essa interação questão é de um falar pouco. eu acho perfeita. Aí o problema é só a interação, mas de toda forma, no término do evento, vamos disponibilizar todas as lives no YouTube, no canal do evento. Diga ao povo, pelo amor de Deus, fale, né? Senão. Bom, pessoal, como já são 19h45, 15 minutos de tolerância, vamos dar início, dizendo eu, quando você quiser, sinta-se à vontade. Opa, gente, boa noite, em primeiro lugar, né, de novo. A oportunidade de estar compartilhando com vocês. Primeiro, aprendendo muito e dividindo um pouquinho desse aprendizado com vocês. E espero no final escutar vocês para que a gente possa aprender também. Né? Na conversa com o Richardson foi muito, muito bacana, porque a gente sempre pensa em indústria 4.0 do paradigma disso que está aqui para vocês, né? Desse parque fabril ultra mega conectado. E uma coisa que eu tenho falado muito a respeito é que essa revolução industrial, a indústria 4.0, que por alguns autores já está sendo revolução 4.0, ela tem uma característica muito interessante que é o que eu chamo de transversalidade. Enquanto outras revoluções e outras indústrias acabam tendo revoluções que impactam muito especificamente elas, mas ou o uso demora muito para sair daquele nicho, ou o uso acaba restrito àquele segmento de mercado, né? A revolução industrial, a indústria 4.0, as tecnologias, né, que hoje são chamadas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, elas têm uma característica muito bacana, né, que é
a sua transversalidade e seu uso por N segmentos e por pessoas, né? Então isso está proporcionando todo um conjunto de possibilidade de inovação a partir das pessoas, da transformação de modelos de negócio, da transformação da manufatura como a gente conhecia, né? Aquela manufatura eu vou dizer, fordiana, né? Da linha estática de produção, e você tem linha de produção autônoma, semi-autônoma, mista, pessoas e robôs, tudo isso transcendendo e chegando no dia a dia da gente. Tá? E no meio disso tudo, não podia ser diferente, e isso viesse a ser aproveitado também por uma outra indústria, eu vou chamar assim, que é a medicina, a indústria médica. Né? No meio de um evento tão difícil que a gente está passando, né? Desafiador, com muitas variáveis, as tecnologias que a gente conhece da indústria 4.0, elas podem, né, e assim, não só podem, no futuro irão, né, como estão, né, já em muitos casos, sendo usadas para ajudar a superar os desafios. Mas eu falei um pouquinho antes, numa outra live com a Eric de Albuquerque, e aí eu falei, poxa, eu vou estar lá com o pessoal da UAST falando de indústria 4.0, e a pergunta que me fizeram, né? E bexiga é a indústria 4.0. Então, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre a indústria 4.0. Eu não quero ficar aqui 30, 40 minutos falando sozinho, sem nem me escutar, não estou nem me escutando. Você é, imagina como é que você fica do lado de cá. Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou nativo da área de TI, né? Mas eu sou um, um caso meio estranho. Depois eu falo um pouquinho em outra ocasião sobre isso. Né? Vamos dizer, no novo normal, a gente tomando uma cerveja lá em Raimundo. Mas, falando resumidamente de mim, eu trabalhei muitos anos como analista de sistemas, virei gestor de TI, do Grupo Tambaú, acredito que muita gente conhece, mas isso é o que eu faço. Né? Eu criei uma empresa, ajudei a iniciar uma outra, tá? Mas eu gosto de dizer muito que Zenuel é o cara que é pai de Adonias, Beatriz e Alícia, é o cara que é apaixonado por educação, que acredita que a educação é capaz de transformar o mundo, né? E empreender, educar e inovar são coisas que não deveriam ser pensadas separadamente. E eu acredito que aquilo que a gente faz junto é capaz de mudar o mundo. Então, esse é Zenuel, sabe? E aí, quando a gente fala de novo, né? Poxa, indústria 4.0, né? Eu costumo dizer, né? Que bexiga é isso, né? E aí, eu acho que uma coisa que a gente pode resumir é dizer que isso é uma integração de todo o processo fabril, né? Interconectado, completamente interconectado, sabe? E digital. Né? E aí você pensa o seguinte, tá? Eu visitei a fábrica da Pitu, há, acho que uns 2 anos atrás, e os caras estavam fazendo um processo de sensorização de uma linha de invase que tinha uns 15 anos. Aquele troço não nasceu digital. Né? E você conseguiu pegar tecnologias digitais, atrelar elas a algo que nasceu analógico, integrar ele, conectar, colocar informação em tempo real. Isso aumentou a produtividade daquela linha em mais de 60%. A partir do momento que você digitalizou, interconectou e deu inteligência para tomada de decisão, trouxe agilidade e aumentou em 60% a produtividade de uma linha. Veja, sem mexer em um parafuso, né, que aumentasse a capacidade produtiva nominal daquela linha. Então, essa é uma revolução que ela é fantástica. Né? E isso, né, é uma coisa que, assim, muita gente diz, isso é um nome comercial, enfim, sabe? Mas você não, você pode discutir se o nome deveria ser A, deveria ser B, deveria ser os Estados Unidos, né, como sempre, adotaram um novo nome, a China adotou outro, né?
O Brasil, de modo geral, chama de 4.0, mas isso é algo que, independente de quem você olhar, né? Tipo, se do ponto de vista americano, do chinês ou do europeu, o termo foi cunhado lá em 2012 na, na Alemanha, o termo indústria 4.0, né? Essa transversalidade, esse impacto na indústria e nos negócios de manufatura, ele é indiscutível. Então a gente não consegue ficar dizendo que essa revolução é a revolução que o mercado criou para vender software, né? É a revolução que efetivamente tem impactado vários negócios no mundo todo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala o seguinte, vê, tudo isso traz uma convergência fantástica. Tu imagina, né, que a gente tem uma capacidade não só de, por exemplo, ter um sensor numa determinada ponto da linha de montagem, né, que esse sensor é capaz de conversar de forma autônoma, sem intervenção humana, tá, com todo o resto do processo, e a partir de outras coisas que você pode ir agregando, né, data mining, você pode trazer big data, você pode trazer IA, você pode trazer uh, responsividade. A gente fala que até a indústria 3.0, quando você colocou os PL6, a gente falava muito de que as máquinas falavam. Então, você tinha uma máquina que estava cuspindo dado. Né? Quanto ela produziu, quantas vezes ela parou, quantas vezes precisou ser ajustada. E hoje você tem máquinas que estão escutando. Né? Ou seja, a máquina fala, a outra ouve. Então, tu tem um contexto bem simples, que é um invase acontecendo, a esteira, por algum motivo, reduziu a velocidade. O normal é tu ter um operador que mete a mão na máquina e a velocidade da máquina para você não ficar com o produto na esteira. E agora, toda essa interconexão permite que tudo isso, né, aconteça de forma autônoma, porque a máquina escutou a esteira reduzindo a velocidade e ela reduziu a velocidade do invase. Né? E aí você não tem um gargalo. Então, assim, tudo junto e misturado, né, capaz de gerar uma série de benefícios, não só para a manufatura, mas para a maneira como a gente produz, consome e, principalmente nesse momento, como a gente vive. Sabe? Então, isso permite descentralização, modularidade. Então, eu posso produzir de forma descentralizada e modular um pedaço aqui, um pedaço lá em Serra Talhada, um pedaço em Recife e outro pedaço na China, né? E vão sendo conectados ou desconectadas no processo de forma independente. Eu tenho comunicação máquina a máquina, eu tenho serviço e produtos, né, sendo integrados de forma, como é que eu vou colocar? De forma inteligente e de forma a entregar uma única camada para o cliente. Eu vou dar um exemplo simples, não é nem tão simples assim. Tu pensa o seguinte, certo? Uma chapa de aço, né? Tem um princípio físico, né? Que diz que um corpo, quando sofre uma força sobre ele, ele tende a tentar voltar na mesma força para o estado anterior. Certo? Isso se aplica muito à produção de aço. Então, você tem uma chapa de aço que é feita lá na Gerdau, que vai para a indústria automobilística, e dependendo da maneira como ela foi prensada e trabalhada, ela vai estar lá. E se você for fazer uma porta com ela, ela vai exigir uma determinada aplicação de força, de solda, de coisa diferente se você for usar ela para fazer um capô, por exemplo. A indústria sabe disso há muito tempo, mas não tinha como saber se aquela bobina de aço que chegou na indústria automobilística, que tipo vamos dizer assim, de histórico ela tinha. E hoje, a indústria do aço insere, junto com aquela bobina, uma camada de dados de aproximadamente 1 GB. Na hora que essa bobina chega lá na indústria automobilística, né, ele sabe melhor como vai ser a destinação daquele rolo de aço, ou
que tipo de esforço ele vai exigir, né? E uma outra coisa que é bem interessante é a virtualização, né, ou seja, a digitalização do processo produtivo sem você precisar necessariamente criar uma fábrica para testar, ou um protótipo físico, né? A gente escuta muito falar do gêmeo digital, está muito ligado a isso. Agora tu imagina que a gente tem todos esses aspectos acontecendo, né, de forma física, pensa em impressão 3D, robótica, sensor, novos materiais. A gente tem isso intimamente digitalizado, né, e a gente tem aí, né, os sensores se comunicando via internet, relação entre coisas, conexões, né? Conexão entre empresa, residência, carro, né? E aí algo incrivelmente necessário para esse momento, escolas, perdão, hospitais, na relação entre pessoas, né? A gente vê muito o isolamento tá alto, o isolamento tá baixo, por quê? Porque há sensores, né, nos nossos telefones que estão servindo de mapeamento do deslocamento da população dentro das cidades, e isso dá para o gestor público uma ideia de quanto ele vai ter de impacto nos hospitais em relação a isso. Então a gente pega uma coisa física, que é o celular, que está conectado digitalmente, e a gente consegue tomar decisões que são importantes do ponto de vista de saúde pública, né? E aí, biológicas, né? Você acredita que muita gente viu como vários vacinas foram desenvolvidas estão sendo testadas e desenvolvidas em tempo recorde, como se achou em tempo recorde também a como é o nome? Substâncias, poxa, nome médico não é muito minha área, né? Mas substâncias que podem combater o COVID, né? Usando o que? Inteligência artificial para fazer a mineração de quais eram os compostos que poderiam ser mais eficazes, né? Antigamente você pegava 200 compostos, 2.000 compostos, levava todos eles para a bancada e fazia tudo isso em bancada, né? A inteligência artificial pegou uma etapa que levaria 6 meses e transformou em 3 dias, né? E aí você, em vez de levar 2.200 tipos de substâncias para a bancada para testar, você levou 20, né? Então, veja que a gente começa a também ter um impacto biológico, né? A partir da junção, né? Ou seja, da transversalidade dessa revolução e dessas tecnologias sendo aplicadas, né? E, em alguns casos, sendo capaz de interferir e modificar seres vivos, né? E alguns testes, inclusive dos que estão sendo feitos nesse momento, possibilita, por exemplo, eu vou falar de medicina, não de Covid especificamente, mas também falando de Covid, imprimir órgãos, né, e monitorar a performance dele, né, na pessoa que recebeu aquele órgão, para que ela não fique, não tenha surpresa, vamos dizer assim, né, surpresa, porque aquele implante ou aquela prótese deixou de funcionar e ninguém percebeu. O silêncio é realmente uma coisa assim estranha, gente. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, tá? Como eu estou falando sozinho, eu acabo falando muito rápido, né? Sozinho assim, né? Sem ver ninguém. Mas tudo isso, né? Pense aí, ligado a todas essas tecnologias, né? Hoje, esse conjunto de tecnologias que vocês estão vendo aí, né, é um conjunto de tecnologias que permite que a gente monitore, analise, permite decisões automatizadas, integração em sistemas cyberfísicos. E aí tem N tecnologias, né? Tem robô autônomo, tem simulação, tem integração do sistema, internet das coisas, segurança, computação em nuvem, impressão 3D, realidade aumentada, né?
e Big Data, né? Isso não esgota, tá? Mas isso basicamente resume todo o conjunto de tecnologias que a gente tem dentro da indústria 4.0. Então, quando a gente pensa nesses aspectos, sabe, a gente começa a olhar assim e dizer, massa, como bexiga é que isso pode ajudar a gente dentro do cenário, né, da Covid-19. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, em toda essa bagunça aqui atrás, né, ou seja, todo esse conjunto de tecnologias que existem, se a gente fosse falar de todas elas aqui, não ia ser meia hora vocês aguentando eu falar aqui e sem poder mandar eu parar de falar um pouquinho. Ia levar muito mais tempo. Então, eu mapeei, tá, é, algumas e elenquei algumas das tecnologias que inevitavelmente acabam permitindo com que permitindo, não, permeando outras tecnologias, sabe? Então, a gente, eu listei aqui, né? Que essa transversalidade toda, a gente pode falar impressão 3D, IoT e IA, sabe? Então, assim, existem já hoje inúmeras iniciativas em execução que estão usando impressão 3D. Tá? Eu acredito que muita gente viu, né? Makers, empresas, não sei o quê, estão se juntando para construir máscaras usando impressora 3D. E assim, não é uma coisa lá da China, não é uma coisa lá de São Paulo, não é uma coisa lá de Recife, entendeu? Aqui em Caruaru, aqui em Campina Grande, né, que ou seja, são locais próximos da gente, se produziu, acho que Caruaru foram 300 ou foram 700 máscaras, né, usando impressoras 3D do laboratório da UFPE e do laboratório do Armazém da Criatividade, né, que foram doadas para o Serviço de Saúde Público da Prefeitura de Caruaru, sabe? É, foram criadas válvulas de bomba de oxigênio de respiradores em impressora 3D. Isso foi lá na Itália, se eu não estou enganado. Por quê? Porque não estava dando tempo de chegar a peça de reposição, que é um outro aspecto que essa pandemia ela trouxe para a gente, que foi a quebra das cadeias de produção. E aí quando você pega e lembra que eu falei lá na frente, né, a produção pode ser descentralizada, né? Se você fosse esperar num processo normal, tu ia ter que ter um fornecedor, sei lá na China, que ia fabricar, que ia mandar, e que em 15 dias ia chegar, em 15 dias você ia ter mortes demais. E aí tu consegue pegar um projeto, coloca dentro da impressora 3D e consegue fazer uma válvula que vai para aquele respirador de forma emergencial, mas que faz com que aquele respirador funcione, né? E existe um projeto que foi criado também de forma colaborativa, e aí eu volto para aquilo que eu falei no começo, né? Eu acredito muito que a colaboração é algo que nos permite mudar o mundo, sabe? E foi feito foi criado um respirador em código aberto, vamos dizer assim, um projeto, que você consegue imprimir todo o respirador em máquinas 3D. Tá? E de novo, isso vai fazer com que eu não precise comprar um respirador de alta complexidade para as UTIs no dia a dia dos hospitais? Não. Mas isso vai permitir que a gente consiga criar respiradores para esse momento agora, em baixa complexidade, né, aumentando a nossa capacidade de salvar vidas. Né? E sim, isso vai permitir que se reveja, né, vários dos processos em que a gente está acostumado, de como as indústrias estão e foram, como é que eu vou colocar, e foram estruturadas, tá? E a gente pense na reestruturação de algumas dessas coisas. Uma outra coisa que é inclusive bem grande, que é o módulo de isolamento, né? Acho que em torno de um pouco mais de 1 metro quadrado, um pouco maior,
tentei trazer uma foto, mas não consegui, que foram construídos em impressora 3D de concreto, lá na China. Ou seja, tu construiu um quarto de isolamento, né, usando impressora 3D. Então, não é só uma coisa que a gente pensa que é um, um chaveirozinho que a gente consegue fazer lá na casa da gente, né? Ou para uma festa, ou para uma coisa. A gente está falando de uma tecnologia que nasceu muitas vezes, em alguns momentos, meio que tipo, isso não vai pegar, isso vai, e ela está sendo utilizada de forma muito ampla já na indústria, né? Na indústria, a impressão 3D é chamada de manufatura aditiva e está permitindo com que a gente faça, veja, a impressão local de equipamentos que estão salvando vidas, né? Quando a gente pensa em IoT nesse aspecto de pandemia, de Covid, né? Veja, uma indústria onde você tem a indústria 4.0 fortemente implementada, ela tem uma rede de dados que ela é autônoma e complexa, é capaz de transmitir dados sem nenhuma interação humana. Ou seja, você consegue transitar dentro de uma indústria dados que vão desde processos de fabricação, por exemplo, a máquina está fabricando não sei o que você consegue integrar com a balança dos caminhões que saem para o faturamento, você consegue integrar com a balança dos, dos produtos que estão entrando na indústria, e tudo isso acontecendo em tempo real sem que você precise que alguém aperte um botão para que toda essa comunicação aconteça, né? E aí, isso também acontece na nossa vida cotidiana, né? Você pega seu celular e vai caminhar e ele te diz por onde tu andou. Agora tu pensa tudo isso, né? Num contexto em que a gente está usando, e isso já está sendo usado em alguns hospitais, por exemplo, que é um sistema de gerenciamento médico que monitora o paciente, disponibilidade de médico, né, de equipamento, de insumo dentro de um hospital, onde esse insumo está, que ocupação ele está sendo dada, né, porque a gente pensa em insumo do ponto de vista da indústria, por exemplo, lá do sal, né, e muitas vezes num ambiente médico é um equipamento, está disponível ou não, ocupado ou não, sabe? Então, uma outra coisa que eu vi, inclusive, que está sendo desenvolvido em Israel, né, é um teste rápido para COVID que usa, que é semelhante a um bafômetro, né, e que pode transmitir o resultado em tempo real via internet para as autoridades médicas. Então, você já monitora, você já monitora que tem alguém infectado, onde é que essa pessoa está infectada. Isso pode monitorar corrente, monitorar. Tem um software que eu não vou saber pronunciar a bexiga do nome, lá na Índia, né? Lá na Índia, que o objetivo é conectar os serviços de saúde e o povo, né? E aí gerar todo um controle da velocidade da disseminação do vírus. Então você pode ter também, né, eu já vi alguns testes acontecendo, de, de algo monitorando o paciente de forma remota, né? Respiração, oxigenação, batimento cardíaco, né? Tudo isso diminui também a pressão sobre a equipe médica, né? Cansaço, todo esse aspecto que acontece. E por fim, né, mas sem esgotar tudo que a gente poderia falar, né, mas já acabando o tempo aqui, a inteligência artificial, né, que é uma ferramenta útil, extremamente eficaz, né, para a gente identificar padrões, para a gente criar condições de alerta. Né. Você imagine que várias bandeiras vermelhas podem ser aplicadas em que o monitoramento via inteligência artificial pode, né, nos dar alertas que não seriam facilmente perceptíveis. Eu estava vendo um artigo ontem sobre um estudo falando sobre a mortalidade
o aumento do risco de mortalidade para pessoas com mais de 45 anos, né? Que foi, né, óbvio que era um estudo que, inclusive, o artigo falava, né? A gente aqui não está esgotando tudo, a gente está trazendo um dado que a gente encontrou e que a gente precisa e quer ser argumentado em relação a isso e tudo mais. Salvo engano, eles analisaram ah, alguns países da Europa, né, que eram o que chama de uma relação não comum, sabe? Então, o que é comum? A gente olhar e ver pessoas com, né, não perceber, não é algo perceptível, sabe? Então, você acaba vendo somente aquele número maior e ali, por baixo daquilo que é mais visível, você tem padrões acontecendo que você não consegue detectar olho nu, né? E aí a inteligência artificial, ela é capaz de tanto perceber isso, como perceber, por exemplo, padrões de melhora de determinados protocolos de tratamento, sabe? Um problema que a gente está tendo muito grande, que eu li em alguns lugares, é sobre a consistência de alguns dados, né? Se a gente não tem bons dados, a gente realmente tem um gap muito grande, né? Mas a IA pode ser usada, inclusive, para ajudar na definição de políticas públicas, tanto de prevenção, né, como de monitoramento da pandemia, né, de como isso tudo está acontecendo. Tá? E aí, se você perceber, tá, embora eu tenha focado na IA, na IoT, na impressão 3D, né, tudo isso passa, por exemplo, por cloud, tá? Porque boa parte desses dados estão sendo armazenados ou estão trafegando na cloud, ou precisam da cloud para ter poder de processamento para tudo isso. Né? Isso passa por digitalização, por construção de modelos digitais para fazer análises. Isso passa por outras tecnologias, né? E se a gente olhar para cá, a gente vai ver, né, a simulação digital, né, a integração de sistemas, né, segurança, porque a gente está lidando com dados altamente sensíveis. Então, quando você olha para tudo isso, a gente vê uma convergência a partir dessa transversalidade. Então, vejam, a capacidade das tecnologias da indústria 4.0 de ajudar nesse cenário, ela é fantástica, entendeu? Mas a gente precisa tanto se aprofundar nesse conhecimento delas do ponto de vista médico, tá? E aí, para todo mundo, não sei se tem alguém que não é de TI aqui com a gente, mas para todo mundo que é de TI, a gente precisa aprender um pouco mais da área que não é nossa, né? Eu considero que TI, de várias maneiras, é área meio. Né? Como é que a gente pega isso aqui, como é que a gente conversa com um médico para fazer com que isso faça sentido, sabe? Lá no hospital, lá no enfermeiro, lá no cara do almoxarifado do cara do almoxarifado do laboratório de saúde, sabe? Então, se a gente conseguir fazer isso de forma competente, a gente tem aqui uma grande oportunidade de pegar toda essa revolução que está acelerando a nossa transformação digital, né? Tem até um meme que saiu aí. Quem foi que acelerou a transformação digital da sua empresa? Aí tava lá o CTO, o CEO, né, o CIO e a Covid-19. Né? No geral, muitas empresas foram, e nós como pessoas fomos empurrados em muitos aspectos para essa transformação. E aí o Klaus, acho que fala Schwab, né? Ele disse uma coisa que eu acho que se aplica muito ao que a gente está vivendo hoje, né? A transformação não está somente mudando o que a gente faz, mas também o que nós somos, né?
toda essa pandemia que a gente está vivendo, ela está transformando aquilo como nós também somos, como pessoas, como sociedade. E eu acredito que eu fechei o tempo certinho. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de falar aqui para vocês. Eu vi que duas pessoas fizeram as perguntas aí, mas Richardson, É, vamos, dei. vamos dar prosseguimento a essa discussão, né, sobre a indústria 4.0. Um parêntese, né, que eu queria abrir, quando você falou da parte da impressão 3D, lá do Polo de Caruaru, não sei se todo mundo aqui sabe, mas circulou nas mídias, na Globo, que tinha um projeto, né? Cada impressão conta, né? Isso. Existe uma vaquinha virtual que eu estou olhando para o site agora, apoia.se barra cada impressão conta, e a vaquinha virtual vai em R$ 8.275 ainda. Ou seja, os caras estão disponibilizando toda uma rede de impressão e a sociedade como um pouco. Atualmente só 110 pessoas colaboraram nessa vaquinha e ainda tem 25 dias de colaboração. Isso Eu vou demonstra, né, aproveitar. assim, Pode a falar, nossa, desculpa. isso demonstra a nossa falta de empatia, né, nesse processo, né? Eu vou aproveitar para fazer um jabá. Né? É, hoje eu faço parte da Cell Soluções, né, que é a empresa que eu fundei, e da Frevotech, que é a empresa que um amigo fundou e eu participei da fundação com ele. E a gente está criando o Instituto Inspirando Sonhadores, que era um programa, um projeto que a gente tinha dentro da Frevotech para ajudar pessoas que muitas vezes vinham conversar com a gente, poxa, bora tomar um café, né? Os weekends que a gente organiza, que a gente participa, os hackathons, enfim, uma série de coisas que a gente faz e fazia e continua fazendo de forma voluntária. Né? Só que não dava como você, não tem como você ajudar muito. Até você pode dar uma dica que de repente mude a vida dos caras, né? Tá aí a Bematec hoje que mudou o produto inicial lá atrás numa conversa num café com um cara que eu esqueci o nome dele agora. Mas a gente criou Inspirando Sonhadores, um programa pré-estruturado, está transformando no instituto e a gente também é, criou um projeto, né? Meu sócio, meu amigo, o Eric, ele pegou e disse, cara, eu tô tão incomodado que eu não tô podendo fazer muita coisa por tudo isso. E colocou para vender computador que tinha, tablet, sabe? Pegou um computador da mulher. Ontem tava me perguntando quanto é que vale o carro da mulher dele, que ele quer vender também, para a gente conseguir fazer doação para as pessoas que estão num cenário que é outro que a gente está passando, de fome. Né? Tinha um dia desse um mendigo lá em Boa Viagem, lá na frente do prédio dele, há uns 15 dias, não, na sexta-feira da Páscoa, né? Amanheceu gritando de manhã, pelo amor de Deus, vem alguém na janela aqui, porque eu tô sem comer e eu não tenho a quem pedir, porque não tem ninguém na rua. E aí, nesse incômodo, a gente criou um projeto que é para a gente conseguir ajudar 100 pessoas através de cestas básicas. E a gente já conseguiu distribuir 30, né, mas também passa por essa mesma questão aí da dificuldade de é, conseguir um apoio maior. Mas a gente tá andando e quem quiser contribuir, eu vou botar lá no meu Instagram, então, @Zenuel. O bom do meu nome é isso, né? Dá pra fazer coisas assim. Mas acho que tá @Zenuel Lins, podem seguir lá e vai estar lá. Tem um link lá na bio para poder contribuir com a campanha. Acabou meu jabá. É um jabá, mas é um jabá social vindo, né? Diferentemente de muitos E, jabás que as pessoas só olham para o próprio umbigo. e o Instituto Inspirando Sonhadores que vai nascer aí até o final do ano, se Deus quiser, que é para a gente aumentar a capilaridade e ajuda a pequenos empreendedores. Pois é, bicho. Dentro dessa discussão, eu vi recentemente uma matéria publicada pelo pessoal da Fiesp, onde eles apontaram, eles fizeram uma pesquisa em 2018. E aí eles fizeram essa pesquisa há 2 anos atrás, perguntando se as empresas, de maneira geral, concordavam com a quarta revolução industrial, né? Todas elas concordavam, né?
Só que Uhum. apenas dessas empresas, somente 25%, se eu não me engano, tinha dado entrada nesse processo. Iniciaram, de alguma forma, esse processo de indústria 4.0. E aí, quando a gente pega o investimento de todo o faturamento dessas empresas, elas só investiram em torno de 0,5%. E aí a gente começa a comparar isso com outros países, né? Como a Alemanha, a Coreia, a China. A gente ficou com medo da China, né? Porque se a China quebrasse, quebrava todo o país, né? Tem até a discussão que a China foi responsável por disseminar o corona, coisa que é ilusão de ótica, né? Eu particularmente não Eu acredito. também acho. Mas ela, como sendo a hipótese, né, de que ela seria a primeira a pegar o vírus, ela seria o primeiro a sair. E aí quem que ia precisar de máscara, quem que ia precisar de luva, quem que ia precisar de todos os insumos decorrentes do Covid e quem que ia poder produzir isso? Justamente a China, né? Que ela é uma das indústrias mais preparadas do ponto de vista de otimização do seu processo, né? Verdade. Ó, tem duas perguntas aí, uma do Lucas, né? É, Não o Lucas ele sei se colocou, tu quer que ele fale, se você quer falar. ele escreveu aqui, eu vou ler aqui, já que ele escreveu aqui. Zenuel, o exemplo que você deu em que uma máquina barra computador pega uma quantidade de compostos, faz a mineração desses compostos e chega a um resultado contra o coronavírus. Seria esse o mesmo princípio utilizado na indústria das maquiagens, em seus testes computadorizados versus testes em animais? Olha, o princípio do aprendizado de máquina é muito similar, né? Quando você olha do ponto de vista químico, né? Só que estão buscando coisas diferentes. A indústria de maquiagem está buscando otimização do efeito na pele, a preocupação com reações adversas e tudo mais. E no caso da vacina, está se preocupando em matar aquele troço. Mas do ponto de vista do princípio, sim, é um princípio muito similar. Né? E a Fabiola, nossa, acredito que tenha sido nossa colaboradora na fabricação do pitch, processo de construção de pitch. É ela mesma, exatamente. Fabi é maravilhosa. É, bem-vindo, Fabiola, nosso meetup. E aí a Fabiola escreveu: seria legal utilizar a internet das coisas para monitorar a febre das pessoas? Será que é possível? Veja, aquilo que eu comentei, né? Você consegue monitorar febre, você consegue monitorar batimento cardíaco, respiração. Né? Você vai precisar basicamente de um dispositivo que faça esse monitoramento e que esteja conectado à internet. Né? Já existem alguns. Do ponto de vista de febre, é aquela coisa. A gente, na verdade, tem que ver qual é a efetividade de cada monitoramento. Né? Eu vi alguns estudos falando sobre, por exemplo, a medição, né? E aí vai a sementinha da discórdia, né? Tu entra nas barreiras de entrada de uma cidade, num, como é o nome, meu Deus? Num supermercado, né? Tá o cara com aquele termômetro lá de, de sensor, né? Infravermelho. O que eu vi é uma discussão sobre a efetividade disso, mas você poder conectar isso, né? Um termômetro na internet e ele fazer o monitoramento é perfeitamente possível. É É, basicamente conectar. Olha aí, ó, eu, o Eric de Albuquerque está aqui também na live com a gente. eu ia falar sobre isso. O Eric você conheceu, né? O Eric Aham. teve a oportunidade de conhecer. E, O Eric é um grande amigo meu, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Né? É bom que eu tenho algumas conversas com ele que às vezes eu passo uma semana depressivo, mas são sempre conversas produtivas. Né? E é o cara que idealizou aí o Instituto Inspirando Sonhadores. Alô? em meio ao trabalho remoto, escutamos nossos filhos falando. É verdade.
Veja, Fabiola, eu não sei se você viu recentemente uma matéria que teve aqui em Pernambuco, né? O governo do estado, ele liberou uma campanha, tipo um concurso, para apoiar projetos. E dentre esses ganhadores, teve um projeto que foi à frente, e esse projeto ele conta com ex-alunos da UAST, formado em SI, que é o Paulo César. Hoje, Paulo César faz doutorado lá no Centro de Informática. Ele, ele desenvolve, a equipe, né, lá da Federal, eles desenvolveram um drone, onde esse drone ele é equipado com um sensor de infravermelho, e aí eles ficam monitorando a cidade do Recife quando tem aglomeração. E aí o infravermelho desse drone ele é capaz de medir a temperatura. E o Pô, sistema fantástico. desse drone ele não é só para medir, né? Ele é um sistema para fazer monitoramento de ação pública. Quando tem uma aglomeração, ele é integrado com a central de monitoramento lá no Recife. E essa central tem toda uma cadeia com a polícia, né, com os órgãos de atuação civil. E aí eles disparam um alerta, né, tem uma voz lá gravada, né, evitem aglomeração, não lembro bem como é a frase que ele fala, mas o drone fala. Né, teve todo um processo de regulamentação, porque o drone para voar em área urbana tem que ter uma autorização, né, do espaço aéreo, e aí a Exato. prefeitura liberou. E é uma coisa bem efetiva, porque você consegue monitorar literalmente uma iniciativa. Imagina uma feira popular, um drone desse passando. A quantidade de gente que é aglomerada numa feira. Imagina esse drone rodando aqui no centro de Serra Talhada há um tempo atrás. Eu preciso, né, uma médica pegar o microfone e ir para a rua, gritar com o povo, para o povo sair dali. Né? Né? Até que teve aí, depois de muito tempo, uma ação de fazer literalmente uma barreira de contenção na cidade, né? Uma coisa meio explosiva, né? Porque não se pensa no mercado de forma geral, né? E aí esse processo está sendo bem assim, né? Eu barro o povo em casa, mas as lojas estão com o fundo aberto. Uma coisa meio problemática. E essa história, Zé Noel, desses sensores de infravermelho, eu fui no mercado aqui, perto da minha casa. Aí tava lá o rapaz lá com uma pistolinha. E aí quando ele mediu minha temperatura, deu 31 graus, bicho. Eu fui tô morto. Eu fui medido uma vez, eu tava com 28. Eu sei que Triunfo é frio, bicho, mas esse dia tava um calor da porra. Eu tava com 28 graus. Eu disse, rapaz, por favor, chame o serviço médico que eu tô hipotérmico aí, vou Pois morrer. é. E aí é uma solução fantástica essa, né? De você tentar pegar uma solução, vincular uma central. Eu estava vendo Uhum. uma discussão aqui na cidade, aqui em Serra Talhada, com o pessoal da agronomia. Né? Como é que está acontecendo com a cadeia produtiva daqui da região, hein? Não tem. Pois é. A gente está falando de submundo, né? A gente está falando de uma cadeia produtiva que não tem nada tecnológico envolvido, né? Não tem. É, e deixa eu contar uma coisa, né? Eu tô junto com um amigo meu também plantando. Né? A gente, sábado, amanhã tá colhendo milho e feijão, sábado tá plantando mandioca. E na outra semana tá tendo integração entre criação de peixe com leguminosas e tudo mais. No caso da gente lá, vai ter tecnologia, mas no geral não tem não. Zero. O homem do campo, né? Como é que os caras estão levando a ração, como é que tá levando a grama, o capim, a forrageira para moer esse capim. Isso não é nada automatizado, né? E o pior, e o escoamento da produção, que esse cara, o vendedor de ovo de galinha caipira, como é que ele está fazendo para vender esse ovo em meio a essa pandemia? Será que ele está na rua, Pois lá, batendo no porta a porta como antes? é. E como é o nome? Né? Eu falei mais cedo, né? O pessoal de TI, né? Acho que é o grande desafio da gente que está fomentando de alguma maneira, né? E de vocês como professores e das universidades, de trazer para as pessoas esse pensamento, né? De ir além do bit e do byte e pensar em soluções, né? Para esse cara que está lá na ponta. Ontem eu li uma reportagem sobre, acho que foi no Diário Folha de Pernambuco, sobre a dificuldade do agricultor familiar, da agricultura familiar, de conseguir escoar a produção. Exatamente o que você está comentando.
Essa galera está com dificuldades com a produção. Pois é, bicho, assim, existem soluções de logística, né, que aí já foge o contexto até de SI, que assim, são tão factíveis, são tão discutíveis. Mas eu E vou te dar um exemplo de uma solução de tecnologia que integra logística. Aí, né, eu acabei te interrompendo, desculpa, pode falar, Richard. não, eu tô achando que está num bate-papo, eu vou convidar aí mais pessoas a participar dessa discussão. Não é? Convidar o Hélio, Eric, por convidar a favor, se Fabiola, pronuncia aí, Fabiola, né? convidar Isso eu o tô falando professor de quem eu Valber, conheço, viu? convidar a Trícia, liberem seus microfones e vamos falar. Eu não tô conseguindo ver o nome de todo mundo, mas Boa noite, Trícia aqui. Eu estava escrevendo para não atrapalhar a discussão. Eu vou apagar aqui a minha dúvida. Que era justamente quando vocês estavam falando aí, eu fiquei com dúvida, né? Já que a indústria 4.0 fala tanto dessa integração, como que ela pode ajudar a solucionar esses problemas que estão surgindo na cadeia de suprimentos, né? Tanto no lado da produção, como no lado do transporte, e também no lado consumidor, que agora a gente vai ter um perfil de consumidor que a gente ainda não sabe qual é, não tem muito bem como a gente definir, a gente está começando a definir agora, né? Perfil mais online e tudo, mas a gente não tem como definir como que vai ser essa nova demanda pós a pandemia, né? E como que vai funcionar a cadeia de suprimentos como um todo, e como é que a indústria 4.0 ela pode atuar no meio dessa incerteza e facilitar ou melhorar, ajudar aí a vida das empresas nesse sentido. a galera levou a sério a pergunta, viu? Ótima pergunta. Veja, essa é uma coisa muito bacana dessa capilaridade da indústria 4.0. Eu ia dar exatamente um exemplo sobre a questão lá do campo. Eu conheci em 2018, e está funcionando até. Era uma startup, não é mais, que você fazia entrega, fazia assinatura de, de verduras e legumes, tá? E aí monitorava a entrega pelo celular e uma vez por semana chegava na tua casa. Tá? Isso conectava quem estava com a demanda com um produtor, isso lá em Foz do Iguaçu. Certo? Eu vi essa solução crescendo um pouco mais. Quando você pega o monitoramento da cadeia, você pode, por exemplo, conectar demanda e oferta através de dispositivos digitais. Né? O produtor que está conseguindo escoar a produção, por exemplo, porque, veja, o que estava na matéria da Folha, porque as pessoas não estão indo para a rua. Ou seja, a demanda na feira está muito menor, certo? Mas o cara não consegue, por exemplo, chegar na pessoa que quer comprar verdura, mas não está com coragem de ir na feira. Não quer se expor a esse risco, né? E aí é exatamente um dos comportamentos, está falando do novo comportamento do consumidor. Se vai perdurar, se não vai. Né? Então você conectar essas duas pontas através da... Eu não gosto do termo aplicativo, eu vou usar só, mas não pense num aplicativo de celular só, pense numa aplicação tecnológica. Por isso que eu digo que a gente, como TI, tem que ir além do bit to byte, e aí se integrar com um cara de logística, se integrar com um cara de administração, com um cara de economia, com um cara de agro, para que a gente consiga criar soluções que vão lá na ponta, sabe? Mas a gente, essa integração entre oferta e demanda, por exemplo, você falou, Richardson, sobre, por exemplo, né, o cara que está produzindo feno, né, que está produzindo que está precisando levar uma determinada coisa da plantação, sabe? Então a indústria de fécula, por exemplo, que produz a fécula de mandioca, produz uma série de coisas aditivas da mandioca. Hoje a gente já tem amido vindo de mandioca, né, usado na cadeia da indústria alimentícia, que está produzindo ketchup, maionese, extrato de tomate, molho, biscoito. Né? Então, eu vejo, Trícia, que essa, essa conectividade e essa descentralização ela pode ser usada para que eu consiga monitorar, por exemplo,
o que está sendo produzido no campo e tem uma expectativa mais precisa de quanto eu vou conseguir ter efetivamente dentro da minha indústria, entendeu? E conseguir fazer a conexão dessa oferta com a demanda que está sendo criada e, no caso do pequeno produtor, conectar com consumidores, né? Então, o cara que está produzindo lá em Triunfo poderia ser conectado com a rede de consumidores em toda a nossa micro-região aqui do Pajeú, por exemplo, né? Então, o cara de Santa Cruz da Baixa Verde, o cara da Foz da Engazeira, o cara de Serra Talhada, as pessoas, né, que querem consumir frutas e verduras, por exemplo, e não querem ir na feira, mas poderiam e aceitariam receber isso em casa, né, devidamente higienizado e embalado todo final de semana, por exemplo. Esse modelo de venda, né, ele ia até favorecer esse tipo de vendedor, né? O vendedor. Existe uma grande diferença. A gente na universidade é muito trivial esse pensamento, né? Agora, o grande problema é essa extensão universitária, que ela está longe do cara que está vendendo a fruta, o hortifrutícola ali na ponta. Tentar colocar isso É. na cabeça dele é um pouco difícil, né? Eu, eu fico analisando nosso papel dentro desses projetos de extensão, como eles são minimalistas, né? Ele não deveria ser uma coisa um pouco mais estendida. Fazer uma aplicação, como a gente fala para o produtor, às vezes pensar numa cooperativa, às vezes até mais vantajoso do que tentar abraçar de um em um, né? Soluções É, eu, de, soluções de entrega são tão factíveis, né? Quem não, todo mundo faz Uhum. feira aqui. E se eu for pegar o público masculino, os pais de família, de maneira geral, são poucos os que gostam de fazer a feira, né? De comprar verdura, de comprar fruta, banana. Você vai porque é obrigação, mas se imagina se tivesse uma ferramenta para você fazer esse pedido e a frutinha chegar aqui. É uma coisa, do ponto de vista de computação, até trivial, né? Uhum. Mas isso É, falta chegar a essa ponta, falta ter essa extensão universitária, falta ter esse elo de ligação. Enquanto a por isso gente que eu digo que a fica. gente. Né? Pode falar, desculpa. Não, é isso. Por isso que eu digo que a gente precisa se conectar, né? Tipo, não pode ser só eu, né? Quando a gente tá em hackathon, principalmente Startup Weekend da vida, a gente, quando vê uma equipe que só tem pessoas de tecnologia ou só tem pessoas de design, a gente bate muito assim. Porque, tipo, meu amigo, se só tiver pessoas de design aqui, se só tiver pessoas de tecnologia aqui, se só tiver pessoas de negócio, você vai ter um problema. Por quê? Porque você precisa de outras habilidades, de outros conhecimentos, né? E aí eu bato muito que a gente de tecnologia, às vezes a gente se tranca muito dentro do mundo da gente, né? E isso acaba sendo mais confortável. Mas para chegar na ponta, a gente precisa se conectar com outras habilidades e com outros conhecimentos, né? E aí exige uma coisa que eu gosto muito, que inclusive quem me falou muito sobre isso, né, nos últimos anos, principalmente, tem sido o Eric, que exige que a gente se aprofunde, sabe? Então, exige que a gente se aprofunde, por exemplo, em qual é a linguagem que eu preciso usar para conseguir me conectar com alguém do campo, né? E eu acho, e tem uma coisa que eu escutei há uns meses atrás, que a gente precisa pensar em também soluções que possam ser implementadas, vamos dizer assim, para atingir não uma única pessoa, mas um conjunto, né? Então, atingir vamos dizer assim, o nosso mercado de agricultura familiar da nossa região, né? E que tem possibilidade de escalar depois. Mas eu, Zenuel, não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu preciso me conectar com alguém, por exemplo, que converse com o cara lá da ponta, que vende lá na feira, né? Que consiga entender a linguagem do cara e a necessidade melhor do que eu, sabe? Então, essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? De melhorar essa comunicação e de se conectar com outras pessoas. Parece assim uma coisa até distante da gente. Quando a gente fala em 4.0, geralmente a gente pensa logo no mercado industrial, né? Quando a gente fala de Uhum. esteira, de computação robótica, e tendo soluções bem simples, né? Como a gente tem uma série de alunos aqui nessa live, a gente fosse pensar do ponto de vista de qual será o perfil desse consumidor, né? A quantidade de soluções
de tomar as decisões que poderia ter para ver esse perfil de consumidor é uma coisa que a gente estuda na academia, né? Criação de sistemas de apoio à decisão. Né? A parte logística, né? A gente, né, quando fala dos 4.0, precisa ir também, para o nosso contexto, a gente pensar só na mega indústria, né? A gente pode pensar num problema mais local, Uhum. né? Exato. Isso é uma das coisas Padarias, que a por gente exemplo. tem que aprimorar, correr atrás, investir, ser empreendedor nessa área, né? Padarias, por exemplo, né, também são um universo incrível. Eu estou conversando, inclusive, com uma padaria lá de Afogados da Engazeira e dentro, tem um processo produtivo. Hoje eles vendem, inclusive, pão congelado. E parte da solução dele vai ser sensorizar alguns processos. Né? Eu não sei se eu respondi Trícia, né? Isso. Ela não falou mais. Trícia, tá? Consegui Eu responder? saí aqui, mas sim, respondeu sim. Eu tenho uma outra pergunta, que é dentro dessas transformações, né? Algumas elas já estavam acontecendo há algum tempo, outras elas foram aceleradas agora pela pandemia, né? Os empreendedores, seja de qualquer tamanho, eles tiveram que se adaptar muito rápido, né? A essa questão da pandemia e tiveram essas mudanças, elas acabaram sendo aceleradas. E eu queria saber quais dessas mudanças, dessas transformações que você acredita que vão ficar assim permanentes, né? Vai se caracterizar de fato como vai ser o novo normal e assim, pensando no nesse universo que nós estamos falando aqui, e quais você acredita que estão sendo mais agora de momento mesmo? Ficou A claro, né? pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, já. Mas na sua visão, não na sua visão, né? Você trabalha nessa área, não que de fato vai acontecer, mas o que você acredita que vai. Pois é. Isso está sendo gravado, né, Richardson? Tá sendo gravado. O bom é que daqui a 6 meses a gente pode olhar e rir da gente, né? Como a gente, né, pode ter errado muito. Mas eu acredito. Esse é o exercício, né, do futuro, é cometer esse tipo de erro mesmo, e é natural, e é bom que está sendo gravado para a gente poder rir depois. Né? Ah, veja, né? A pergunta é difícil de ser respondida de forma simplista, mas para tentar não falar muito nessa resposta, o que eu acredito, tá? Que a principal mudança vai ser nos hábitos de consumo e principalmente de deslocamento. Sabe? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu atendo uma indústria na cidade aqui da região, e a gente teve uma reunião com o contador dessa indústria semana passada. Né? Tava o fundador da indústria, que tem seus 57, 60 anos, mais ou menos aí. Né? O filho que está assumindo agora, o time administrativo e o time administrativo do contador. E aí, no final da reunião, o fundador da indústria, que já tem, né, perto de 60 anos, olhou assim e disse: Poxa, veja que coisa bacana essa coisa dessa tecnologia. A gente não precisa mais viajar, né, para ter uma conversa como essa. Então, esse cara, né, ele olhou para essa nova maneira de interagir, de conversar, né, e de lidar e resolver problemas. E eu acredito que ele, né, pelo comentário, pela, pela colocação que ele fez, isso para ele provavelmente vai ser o novo normal. Não só para ele, mas para muitas outras indústrias e empresas, né, que estão vivendo isso. Né? O home office, e aí eu vou abrir um aspas para o home office. Porque, meu amigo, né, vocês já escutaram meus filhos interagindo aqui. Eu estava numa live rapidinha com a Eric também, um pouco antes da gente entrar aqui, e elas estavam lá dando tchau para todo mundo. Algumas pessoas estão chamando de hell office, né? Então, tipo, inferno em casa. Por quê? Porque uma coisa é eu fazer home office com meu espaço estruturado, né? Eu peguei o espaço do ateliê aqui da minha esposa para a gente fazer essa conversa agora. Com as crianças na escola, né?
em alguns casos, com alguém para cuidar das crianças e tudo mais, e outra coisa é fazer isso nesse momento que a gente está vivendo. Mas, apesar desses problemas e dessas particularidades, né, eu faço adendo de que eu acredito que home office não vai ser para todas as pessoas, nem para todos os contextos. Tem pessoas que, por esse contexto, vão ter dificuldade de continuar no home office depois, mas muitas empresas olharam assim e disseram: poxa, o home office pode funcionar sim para a minha realidade. Então, né, você imagina que tem empresas que hoje têm espaços enormes, quanto é que está um metro quadrado na Avenida Paulista, em São Paulo, né? E que o cara tem lá alugado 3 andares, ele vai olhar assim e vai dizer: rapaz, eu não preciso de todo mundo aqui todo dia. Então eu posso transformar 3 andares em um só e as pessoas trabalharem de casa parte da semana, por exemplo. Acho que isso vai ser uma das coisas que provavelmente vai ficar, né? O que talvez não fique, né? E aí são algumas novas maneiras. Veja, não é que vai sumir necessariamente, mas que talvez não tenha a mesma força que está tendo hoje. Eu vou dar um exemplo: as lives de cantores. No começo todo mundo disse: poxa, será que esse é o novo modelo? Eu acho que é um modelo, sabe? Mas que, uma vez que a gente tem uma vacina, que seja seguro estar na rua, tá? É, a, a gente vai ter uma aderência muito maior dos entretenimentos presenciais, falando de entretenimento, né? Tanto que, por exemplo, de forma geral, você está tendo um movimento, mesmo antes de acabar tudo isso, de redução do público das lives, sabe? Então, se fosse assim para dar uma aposta do que é que eu acredito que possa ficar e do que é que não vai ficar, eu ficaria nesse cenário aí. Se fizer a bolsa, se tiver o adicional, home office, jogo de cintura para quem é pai de família com 3 meninos dentro de casa, eu topo. Né? Aqui é um de 9, um é de 6, né? 9 mais ou menos. Ele me corrige, né? Faço 9 semana que vem, papai, é 8. Né? Então um de oito, um é de 6 e um é de 4. Pronto, acho que a gente tá andando junto, né? Que eu tenho um de 9, um de 6, um de 3. Pronto, eu tô incentivando os amigos aí a embarcarem também. É, a Maria Raquel deu um depoimento aqui, né? Que ela corrobora aquela questão da agroindústria que a gente falou, né? Esse Exatamente. modelo citado é bastante interessante. Ano passado fizemos uma visita técnica em um sítio de que produz orgânicos. Eles tinham 3 tabelas de preços, sendo uma delas o dia da cesta, onde as pessoas pagam uma taxa por mês e recebem sua cesta semanalmente em casa. E as escolhas do produto é feito via um aplicativo. Né? Né? Corrobora Ô, o que a gente vem Maria, isso discutindo. foi aonde? Foi aqui na região? Será essa visita? Maria, se quiser liberar seu microfone aí, sinta-se à vontade. Por favor, mais gente, né, presente falando. Esse Recife é muito comum, né? Naqueles verdurão, no Pão de Açúcar tem isso, né? Carrefour tem isso, né? É. Aqui é uma coisa mais tímida, né? De se presenciar. Eu, E mesmo lá, né, ainda é uma coisa muito tímida. Jati, Ainda no Ceará, ela respondeu. massa. Aqui pertinho, né? Do É. lado da gente. Muito bacana. Mas falta, né? Se alguém fizer um dia desse aí, me manda aí depois o contato aí, me bota na lista para eu não ter que sair de carro para fazer feira. Pois é. Pelo menos da Eu fruta. Do né? tomate, que tomate tá pelo. Quem quiser baratear o Eu vou- tomate, eu aceito. Bom, pessoal, a conversa tá muito boa. Eu. Essa discussão é aquela discussão que a gente passa a noite todinha aqui, né, Zé? É verdade. Mas a gente já passamos um pouco do nosso horário, da nossa live. Eu deixo aberto aí se alguém tiver mais alguma dúvida especial para a gente tirar, para debater, discutir. Se fale agora ou se cale-se para sempre. Bom, então enquanto não escrevem, Zé Noel, muito obrigado pela sua participação nesses tempos de trabalho remoto e meio crianças, e meio um cenário conturbado para a gente tentar se localizar, né?
Verdade. E, mais uma vez, eu agradeço muito, imensamente, sua participação. Esse Eu que é, agradeço pelo convite, é sempre um prazer muito grande. e ao pessoal, até essa questão da nossa conexão é uma discussão, né? Temos, nessa sua palestra, nessa sua live, tínhamos 80 inscritos, temos 36 conectados. Ou seja, metade das pessoas não deve estar se conectando, ou por uma questão de não conseguir acesso ao Webex, né? Ontem tivemos um grande problema de conexão, que o Webex, eu acho que à noite ontem não aguentou, começou a travar. Internet, pessoas lá de Afogados têm 5 MB de conexão, não conseguem assistir as lives, mas vamos tentar aprimorar. Meu amigo, anteontem eu sofri lá em Afogados para fazer umas conferências que eu tinha agendadas para de noite. Até o Eric E está dizendo aí que teve dificuldade com o Webex, né? O Webex está sendo a ferramenta do universo federal, das instituições federais mais utilizado, né? Ele se é, propagou de uma maneira, mas vamos tentar melhorar nosso processo de interação para ver se a gente atinge mais gente. Manuel, perfeito. é Muito isso. obrigado, Deixo com você a sua Jason. fala e despedida. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme. Né? Obrigado a todos que estavam escutando. E a gente está sempre à disposição para continuar conversando além daqui, né? Para quando as aulas estiverem presenciais, a gente também está à disposição para contribuir, para discutir, para conversar. É sempre um prazer muito grande e, como eu digo, eu acredito muito que essa oportunidade que a gente tem de colaborar, ela, ela é primordial para a gente crescer como sociedade e como pessoa. Muito obrigado a todos. Então, eu convido o pessoal durante a semana, tem as outras lives. Vamos ter discussão do ponto de vista de startup, de incubadora, né? Vamos ter pessoas da área que trabalham no dia a dia com isso. Convido a vocês a se inscreverem, a participar dessas lives. A pedido do nosso palestrante de hoje à tarde, os Gêmeos da Medicina, ele pediu para compartilhar a sua hashtag, que eu estou colocando aqui no chat. Eles estão promovendo uma série também de lives sobre Covid, então quem quiser entender Covid mais do ponto de vista da biologia, estou compartilhando aí com vocês a chamada do Instagram dele, do Facebook. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Eu vou Trícia, colocar o meu aqui também. falou. Trícia, se Eu despedir. quiser, chamo você para Só, fazer a nossa despedida. só rapidinho aqui, agradecer ao Zanuel pela participação, pela contribuição no nosso evento. Foi muito bom esse debate, né, a gente poder tirar dúvida, ficar mais claro aí para a gente que seria a indústria 4.0. A gente tem aqui alguns alunos que estão aí ainda começando o curso e podem não saber, então agora ficou já claro, né? Então, muito obrigada pela participação, foi ótimo. E agradeço também aos participantes do evento. E eu quero lembrar vocês que a gente tem ainda até sexta-feira, nós vamos estar com lives. Amanhã a gente vai ter a live do professor Valber, com o tema de inovatividade em tempos de crise, vai ser às 19 horas. E às 20 horas e 15 a gente vai ter os impactos no mercado e as oportunidades de negócio diante da crise, com o Pedro Lira. Então, se alguém não tiver inscrito, se inscreva para as lives de amanhã, que ainda dá tempo, convide os colegas e vamos continuar participando do evento. E é um assunto bem interessante, viu? A inovatividade é o tema de doutorado do Valber e a aplicação dele é aqui em Serra Talhada, viu? É uma coisa bem interessante. E a discussão do Pedro, o Pedro hoje ele é responsável pela Câmara dos Dirigentes da Indústria de Serra Talhada. Então a gente vai discutir aí com duas pessoas que estão por dentro do nosso cenário local. Então convido a todos mais uma vez. Trícia, Zenuel, Eric, Fabiola, demais, Alain, André, Carla e outros que aqui eu não consegui rolar para ver. Mais uma vez, obrigado, até amanhã e boa noite.
Tchau. Obrigado, boa noite. Ah.